Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é Rafael Brito, trazendo aqui para vocês mais um episódio do nosso Fala Nerd. Dessa vez o episódio número 4, com um cara que é sensacional, meu professor de Direito, que me ensinou Direito, tudo que eu sei de Direito hoje em dia eu devo a esse cara. Um cara extraordinário, vai ser um bate-papo super incrível, cheio de detalhes, cheio, rico de conhecimento também. E fala Nerd, se apresenta aí. Bom, antes de qualquer coisa, agradecer pelo convite, agradecer pela honra, né, de poder participar desse programa, né, dessa, dessa, dessa exibição espetacular, né, que tem por objetivo final informar, e isso por si só já é fantástico, né, trazer um pouco de temas sensíveis da academia, temas que competem ao mundo jurídico, para que todos e todas, né, possam ter ciência, possam, portanto, compreender a demanda colocada. Então, para mim, né, é uma honra, né, servir, é uma honra poder participar desse projeto fantástico, né, na condição aí de amigo, né, de ter trabalhado junto ao meu querido e agora poder, na medida do possível, né, compartilhar e contribuir na medida do possível com esse projeto fantástico. Para mim é uma honra. Fico muito feliz em poder participar. A honra é minha, viu? Eu quero deixar logo claro aí que eu só obedeço as ordens aí do meu amigo. Então, esse daí é o meu professor de Direito, Arthur Magalhães. Ele é professor da Universidade Aécio Barro Melo e foi meu professor no primeiro período, quando eu paguei a cadeira de Noções de Direito, né? E realmente era uma das melhores aulas. Isso, a galera toda da sala pode também concordar com isso, que era uma das melhores aulas. Embora que Que fosse uma honra. sexta-feira à noite, no último horário, era de 8 até as 10 horas, mas ele deixava a matéria de um jeito incrível. E assim, por ter sido o meu primeiro contato com o direito, de se trazer ele para a gente debater sobre um assunto tão importante que vai entrar em vigor, né, ano que vem já, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente vai estar desmistificando, passeando aí pelos ramos do direito, e não só falando sobre a LGPD, mas também falando um pouquinho sobre CLT versus PJ, né, pessoa jurídica, Muito que bem. é um tema sensacional e que o Arthur é fera nesses temas todinho. Quem Então, sou eu? professor, o senhor atualmente está trabalhando, só aqui uma recapitulada rápida, né? Pela, assim, quem o senhor é. Seu nome é Arthur Magalhães, o senhor é professor de Direito da UniAES, né? Universidade Aécio Barro Melo, aqui em Olinda, Pernambuco, e também exerce a função e a profissão de advogado. É isso? Isso. Professor, há quanto tempo, já a nossa primeira pergunta, já iniciando aí com o bloco que é o lado profissional dele, mostrando todo esse conhecimento que o Caba tem, viu? O Caba tem conhecimento. Há quanto tempo o senhor atua como professor? Diga aí pra gente. Bom, meu nobre, você sabe, todo advogado, na medida do possível, ele sempre fala um pouquinho mais do que o normal. Então, me permita, a carreira de professor, ela foi iniciada em 2016.2. É o caminho natural, né, para todo aquele ou aquela que se encontra, né, nos idos, né, de finalização de um curso de mestrado. Então, como eu, desde a faculdade, né, posso dizer a você, sem sombra de dúvida, desde o primeiro dia de aula, em 2009, quando eu me sentei na condição de aluno, né, graduando, eu já sabia que seria professor, já tinha em mente esse objetivo de vida. É uma coisa que é visceral, né? Você não tem, é algo Uhum. que te coloca, te prende espiritualmente, eu diria. E aí iniciei já esse projeto, né, tendenciando a minha carreira acadêmica com esse objetivo de conduzir-se à formação de professor. Então, o que é natural de todo professor é que ele continue na faculdade algum tempo a mais, diferentemente dos outros ou outras que querem Sim. suprir outras áreas, outras demandas. Então, tem a galera dos cursinhos, né, dos concursos públicos, que vão focar em estudos específicos para provas e concursos de níveis gerais. Tem a galera que segue para a advocacia pura e simples, e esses vão para a prática, e tem também aquele pessoal, né, geralmente os nerds, não poderia ser diferente, que ficam na academia mais tempo com o objetivo de voltar ao curso de graduação, dessa vez da condição de professor. Então, essa escolha, né, quem toma essa escolha, geralmente o faz seguindo por especializações de cunho acadêmico e que se seguem, né, naturalmente com o mestrado, em seguida o doutorado. Então, eu me encontro nesse processo de continuidade dos estudos,
né? Agora me encontro exatamente na metade do doutorado em Direito, no curso de 4 anos, né, pela Universidade Católica de Pernambuco, completando aí a formação voltada para a carreira de professor. Então, respondendo a pergunta, desde meados, né, desde exatamente agosto de 2016, eu me encontro na condição de professor. E já futuro doutor, né? Estou falando que Se o Deus cabo é quiser. bom, o cabo é bom. Então, professor, com quantos anos o senhor começou a exercer a advocacia em si, a ser Bom, advogado? ótimo. A advocacia eu comecei assim que concluí a faculdade. Tendo resolvido o exame de ordem ainda durante a faculdade, que é o exame de suficiência para você adentrar nos quadros da advocacia, em 2013.2, quando eu concluí a faculdade de Direito, também na AES, né, no Centro Universitário AES Barros Melo, eu já iniciei no mês seguinte, né, em janeiro de 2014, comecei ali a exercer a função de advogado, né, a profissão de advogado. Advoguei sozinho, né, em escritório próprio, durante aproximadamente uns 7 a 8 meses, quando descobri, né, ao longo dessa jornada, que duas cabeças pensam muito melhor do que uma. Parece óbvio, mas quando se tem alguém para dividir emoções, quando se tem alguém para dividir o peso da cruz, sobretudo, quando se tem alguém para trocar experiências, a advocacia se torna muito mais fácil. Acho que não só a advocacia, mas Sim. todas as profissões em geral. Então, eu resolvi constituir uma sociedade, na condição de sociedade de advogado, ao qual eu me uni ao meu querido amigo, né, mestre Lucas Barreto Campeiro. E desde meados de 2014 até o presente momento, nós nos encontramos na Sociedade de Advogados Barreto Campeiro e Magalhães de Advocacia. Isso aí. Acaba. Eu estou imaginando, né? Se o senhor já é o mestre, então o mestre do mestre, rapaz, o cabo é bom mesmo. Então, professor, eu normalmente quando eu trago pessoas assim de outras profissões para cá pro Fala Nerd, a gente sempre gosta de dar uma passeada pela vida também da pessoa, né? Assim, até para o pessoal, além do tema, saber um pouquinho de quem é que está falando sobre o tema, né? Então, nas outras profissões, eu sempre pergunto sobre o gatilho. Esse gatilho é mais ou menos o que foi que lhe motivou a exercer direito. Porque quando a gente fala assim, a motivação sempre fica muito amplo, né? A gente acaba falando um bocado de coisa, mas o gatilho é algo mais específico, né? Que é aquela paixão mesmo, quando bate aquele, poxa, foi tal fato que aconteceu que realmente me deixou apaixonado. E como surgiu essa paixão pelo senhor sobre o direito? Qual foi o gatilho da sua paixão como direito? Porque a gente que foi seu aluno, a gente sabe que o senhor ama o que faz, o senhor é apaixonado pelo que faz. Isso é notável nas suas aulas, a paixão e a propriedade com que o senhor se dedica a lecionar sobre o direito, né? Então a gente vê Obrigado. muito isso nos seus olhos, muito isso na sua atitude em sala de aula, que o senhor realmente é apaixonado pelo que faz, que é o direito. Como surgiu essa paixão pelo direito e a vocação pelo seu campo de atuação, né? Porque a gente sabe que é um dilema muito grande para quem está na faculdade de direito, né? É aquele dilema, qual ramo seguir do direito? Tantos ramos, qual seguir, né? Aquela incógnita gigante. Conta aí pra gente um pouquinho sobre o seu gatilho e sobre o que lhe motivou a seguir o seu ramo que o senhor hoje em dia segue no direito. Maravilha, maravilha. Bom, para a gente encontrar esse gatilho, eu teria que voltar no tempo antes, né, de 2009, que foi quando eu decidi entrar na faculdade. Eu posso dizer que a minha carreira jurídica, né, o interesse em fazer direito diz respeito, antes de tudo, a necessidades de encontrar um lugar no mundo, né, de se encaixar no mundo, de se entender enquanto profissional, e que, né, a época, né, digo isso, no começo dos anos 2000, embora a disponibilidade e oferta, né, de faculdades, cursos e profissões ainda não fosse tão clara como a de hoje, uma carreira de sucesso ela ainda estava ligada à época ao tradicionalismo, engenharia, medicina ou direito. E geralmente isso é passado dos pais, né, para conosco. E eu tinha uma ideia na carreira de direito quanto à carreira de sucesso. Na medicina, nunca foi o meu forte, uma vez que eu não gosto do ambiente hospitalar. Na verdade, eu não gosto. Eu sou um cara meio hipocondríaco, então se alguém me diz que está com dor de estômago, eu começo a sentir essa dor também. Isso não é uma boa característica para quem pretende seguir a carreira de médico. Por contrário, ele não sobreviveria um dia na profissão. Engenharia, eu também
embora ache bonito, não teria condição de seguir, porque a matemática ela nunca foi muito, vamos dizer assim, amistosa com a minha pessoa. Embora eu admire, né, quem não sabe que o raciocínio matemático é algo do qual não me convém, né, não se encontra no meu entender. Então, eu tenho bastante dificuldade com cálculo, com números, o que também me motivou a não seguir uma carreira de engenharia. Mas, de fato, eu sempre gostei do ato de falar em público, sempre gostei do ato de argumentar, sempre gostei da ideia de convencer, dissuadir, sempre gostei da ideia de defender, ou seja, essa identificação da palavra enquanto instrumento de força sempre foi algo do qual eu me interessei, sempre algo do qual eu observava com carinho. Então, sendo essa a função primordial, né, de um profissional do direito, seja em que ramo for, né, onde ele vai se apresentar, seja no campo da fala, propriamente, seja no campo da escrita, né, diferentes maneiras de se expressar palavras, de fato, o direito é o caminho a se seguir. E aí, eu acredito que pela empolgação de mudar os ares do ambiente escolar, ou seja, sair daquele ambiente onde se estudavam os estudos padrões comuns a que se viam, por exemplo, no ensino médio, à minha época, e estudar algo completamente diferente, seriam as ciências sociais, o comportamento do Estado, né, o que é o Estado, entender quais são as normas de conduta que regem a sociedade, entender como se pode usufruir desses direitos, quais são os nossos deveres. Essa dinâmica de conhecimento, ela acabou me impulsionando. E aí, claro, né, sempre se tem o primeiro momento, né, e esse primeiro momento ele se deu exatamente quando iniciei a minha primeira aula, que me lembro até hoje, foi a aula de sociologia, não me lembro agora do nome da professora em particular, mas ali eu era apresentado às ciências sociais em um nível de educação superior, que é o caso da Faculdade de Direito. E a educação superior, de ensino superior, é a graduação em particular. Né? Todos os cursos de graduação nós chamamos de ensino superior, também os tecnológicos. Mas no caso de direito, quando me adentrei nesse período, nesse momento, eu percebi que aquele estudo ele era, vamos dizer assim, impressionante. E a época, né, hoje não mais, mas a época, a tendência aos estudos da disciplina de introdução ao direito era simplesmente colocá-lo diante de literaturas pesadas, difíceis. Você teria que aprender uma nova língua, né, que a gente costuma chamar juridiquês. Eu me lembro, na época, contabilizei mais de 143 palavras que eu nunca tinha visto da vida. Enfim, quando eu entrei naquele meio, por alguma razão, eu me senti desafiado e me apaixonei. E aí comecei a colecionar livros e, claro, obviamente, com os acertos das provas, né, com as notas satisfatórias, a gente vai aumentando a empolgação, aumentando a empolgação. E aí, como eu disse, né, logo ao começo, via aquilo ali uma carreira, via ali um objetivo de vida e tenho procurado seguir essa tendência, seguir esse objetivo enquanto profissão, enquanto local de trabalho. No caso, qual foi o seu campo de atuação? Você escolheu qual campo de atuação para exercer a advocacia? Bom, todo advogado ou advogada, no começo da carreira, ele tende a ser generalista. Como assim? No começo da profissão, que não é fácil, dado que a concorrência é gigante, você não pode se dar o luxo de cercear o seu campo de atuação. Obviamente, alguns assim o fazem de maneira mais especializada, de maneira mais direta, mas, à época, necessitando de retornos financeiros, eu me dei ao luxo de ser generalista. Sim. E sendo generalista, eu acabei saindo da área de direito administrativo, que era a área que, em tese, eu tinha um pouco mais de, vamos dizer assim, intimidade por conta do meu estágio no Tribunal de Justiça, e por conta exatamente do fato de ter optado por ser generalista em primeiro plano, eu pude conhecer com mais tranquilidade o direito empresarial, por exemplo. Foram quando começaram a surgir clientes, né, de outras competências do direito, como direito de família, direito do trabalho, e a partir daí eu fui conhecendo um pouco mais do ambiente, e uma vez conhecendo o ambiente, fui percebendo em que locais eu poderia investir um pouco mais. Porque, obviamente, a advocacia é uma profissão que visa
certa parte, além de exercer, na medida do possível, a administração da justiça, também a remuneração pela força de trabalho empenhada como qualquer outro emprego. Então, a gente também advoga, né, em prol, obviamente, né, como todo trabalho, em prol também de um bom retorno financeiro. E aí eu passei a advogar, né, visualizando essas possibilidades, o que acabou me conduzindo por uma questão, talvez de destino ou não, ao campo prático de atuação mais ligado ao direito empresarial. Embora, né, o campo de atuação enquanto cientista, enquanto pesquisador, que é o estudo que se faz a nível de mestrado e doutorado, ele seja um campo completamente diferente desse. Então, enquanto na carreira de advogado eu atuo no direito empresarial, no campo da pesquisa, a minha atuação é em direito internacional dos direitos humanos. Então, são campos completamente distintos, né, que não necessariamente dialogam, pelo menos não em primeiro plano, mas que marcam aí de acordo com a demanda, de acordo com a exigência observada. Né? Sim, com certeza. Obviamente, a prática no direito internacional dos direitos humanos ela é uma prática que, para a advocacia, ela se restringe apenas à advocacia popular ou a eventuais organismos, né, estatais ou não, que se voltem para exercício desse tipo de área. Mas não é uma área muito comum, nem uma área, digamos assim, de fácil absorção, de fácil identificação. Não é Já que o direito nem. empresarial é bem diferente, né? Ele está ligado ao comércio, está ligado a atividades econômicas em geral, então encontrar clientes ou encontrar uma demanda, encontrar um retorno financeiro é Muito mais muito mais fácil. fácil, muito mais tranquilo, muito mais, digamos assim, próximo de se acontecer do que advogar especificamente na área de direito internacional dos direitos humanos. Embora aqui e ali a gente tente encontrar, na medida do possível, um meio termo. Uhum, com certeza. É como, assim, eu já assisti muita série, né? Acho que eu comentei até com o senhor, foi lá em sala de aula que eu assisti a série de Direito, né? Law e Order, e Suits também, né? Que tem aí, que é muito famoso. O senhor fala que não tem nada a ver, né? A vida do advogado não tem nada a ver com essas séries. Esqueçam aquilo A ali, né? dramatização, ela serve para embelezar, né? A Isso. dramatização, ela é estética, né? Nesse ponto, ela serve para tornar a coisa bonita, né? Então, a beleza, né, daquela série é mostrar um glamour na profissão, né, de advogado, uma glamour na ideia de que o juiz é um ser passível de convencimento, disposto ao convencimento, que na vida real nem sempre ocorre de maneira tão, digamos assim, glamurosa, né? Né? É como os filmes fazendo aqui uma analogia meio louca, mas é como, por exemplo, existem filmes que glamorizam o crime organizado, né? Caso, por exemplo, filmes de máfia italiana, né? O Poderoso Chefão, em que você tem algo estético, né? A trazer ali através de uma lógica de uma máfia, quando na verdade a realidade ela se expressa de maneira bem diferente. Né? No caso de algumas séries que retratam o sistema jurídico norte-americano, que é bem diferente do sistema jurídico brasileiro, você tem essa ideia de que o escritório de advocacia é bem sucedido, que casos muito complexos aparecem ao profissional em comento e, de fato, através de sua inteligência brilhante e do seu conhecimento e habilidade de conseguir informações, ele acaba fazendo reviravoltas, né? Em casos, fazendo com que se torne bonito, né? De se assistir, se torne palatável Isso. aos olhos do consumidor, aos olhos do telespectador. E é que nem o pessoal assim costuma. Você estava falando até da questão entre direito empresarial e o de direitos humanos e internacionalização, né? Que é o do senhor. É direito internacional aos direitos humanos. Isso, perfeito. Aí eu estava até lembrando que a gente que não exerce, não estuda, né, o campo do direito, a gente que é de fora, e a gente assiste essas séries, a gente acaba, quando a galera entra para fazer a faculdade de direito, 90% dos casos, eu acredito, chutando eu na minha opinião, a galera vai com a mentalidade de seguir o ramo criminalista, né? Porque quando se fala em advogado, se pensa muito na parte criminalista, na parte de trabalhista, né? E assim, realmente, eu sabia que existia esse ramo que o senhor estuda pelo seu doutorado, justamente pelas suas aulas. Que o senhor, eu lembro que a gente foi um dos últimos assuntos que a gente abordou, né, no primeiro período, que foi sobre o direito internacional. Mas assim, por fora, a gente não vê mencionando que existe um direito internacional, né? E eu acho bem engraçado isso. É mais abrangente a questão do direito criminalista e trabalhista também, que a gente sabe quando o negócio aperta no bolso, a galera já sabe para onde correr, né? Muito porque, meu caro, o direito internacional dos direitos humanos
ele, embora seja possível atuar com ele, ele é um direito que o custo de operação ele é muito caro. Por quê? Porque o Direito Internacional dos Direitos Humanos, por exemplo, ele contempla a possibilidade de você encaminhar, né, por exemplo, a Comissão de Direitos Humanos da ONU, o Comitê de Direitos Humanos da ONU, corrigindo, eventual violação de direitos humanos que ocorra no país. Mas o custo para operar esse tipo de posição, o custo para diligenciar todo o relacionamento que deve se ter perante o Estado envolvendo esse tipo de questão é algo que não é muito fácil de operar. Então, por exemplo, quem exerce esse tipo de advocacia hoje, geralmente são organismos de advocacia popular, que geralmente contam com subsídio de universidades, que contam com uma estrutura administrativa operacional, né, para que você possa, quando possível, participar de uma audiência, por exemplo, na Costa Rica, por exemplo, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, que são órgãos, caso esse último agora, um órgão jurisdicional, porque você tem juízes, né, que vão julgar o Estado brasileiro diante de eventuais violações de direitos humanos que ali aconteçam. Então, geralmente, quando se tratar de uma demanda, né, que exige um suporte, né, por trás, um suporte financeiro, um suporte logístico, ela acaba não sendo muito fácil de se trabalhar na condição de advogado, embora seja extremamente fértil de se operar na condição de pesquisa, na condição de estudo, na condição de ciência. Então, por exemplo, a linha de direitos humanos é uma linha muito comum aqui nas pós-graduações brasileiras. Então, por exemplo, eu estudo hoje, no meu doutorado, questões relacionadas a povos indígenas. Então, é um campo extremamente fértil, Sim. prazeroso de se estudar, que, digamos assim, se aponta muito mais em uma perspectiva científica, uma perspectiva de estudo, uma perspectiva de academia, do que necessariamente uma perspectiva advocatícia, né? Pelo menos até o presente momento. Que, diferentemente do direito empresarial, Sim. que é algo mais pragmático, algo mais específico, algo mais, digamos assim, do qual você vê de maneira mais fácil, né? Os clientes estão à disposição de maneira mais fácil, você tem uma demanda mais recorrente, que é o caso também do direito penal, sobretudo diante das circunstâncias, né, que envolvem aqui o nosso país, as circunstâncias que envolvem o nosso entorno. Então, diante da possibilidade de patrocinar pessoas que se envolvam em delitos, você tem ali um campo de atuação específico, que para quem tem habilidade, que não é o meu caso, tende a ser muito lucrativo também. Então, professor, deixa eu só olhar aqui o roteiro. Essa pergunta é uma pergunta já opcional, né? A gente vai entrar assim um pouquinho, já assim finalizando essa primeira parte, desse bloco do seu lado profissional, da sua vida. O senhor lembra de alguma situação que seja engraçada, que o senhor passou exercendo sua profissão como advogado, assim, uma cômica, que sempre tem, né? Todas as profissões a gente sabe que tem sempre alguma coisa bem engraçada. A sua de professor, acredito que em sala de aula tem um bocado também, né? Inclusive da minha sala, do meu período, que eu sei que o senhor lembra. Mas assim, Exato. seu lado como advogado. O senhor lembra Bom, de algum? como advogado, eu diria que ela pode ser engraçada hoje, mas a época foi bem séria. Sim. Me lembro de uma audiência que fiz, em que o magistrado, à época, acho que interpretou mal a proposta do caso e acreditou por alguma razão que eu estava ali tomando o tempo dele. E fez com que ele, vamos dizer assim, acabasse se servindo de algum nível de agressividade que não foi muito bem compreendido por mim, o que acabou gerando um estado de animosidade razoável, que se não fosse o meu sócio, a coisa teria ficado complicada. Hoje é algo que a gente lembra de maneira assim, mais Engraçada, né? Cômica. cômica, mas a época, é claro, foi bastante complicado. Claro que tenho muitos amigos juízes, né, a grande maioria trabalha de maneira muito séria, mas casos específicos tendem a acontecer. E esse foi um caso em particular que eu diria que seria, assim, hoje, identificado como algo engraçado, Sim. né? Mas na época, bem sério. E como professor? Diga aí, como professor. Bom, como professor, eu já vi muita coisa. Já vi
brigas, né, ao vivo, coisas assim que fogem do controle. Claro, nada a ver com a aula em particular, mas às vezes discussões entre alunos, questões políticas das mais Sempre. variadas, como também gostos estranhos, né? Como o colega lá que tinha o costume de dar um beijo na cabeça do professor, bem ao centro aqui. Todos os professores ele fazia isso ao final da aula. Não era eu não, tá, Chita? Era outra pessoa. Não, não entendo o porquê, mas de certa parte também não causava nenhum mal. Tudo bem, sem problemas. Gente Era muito finíssima, engraçado. inclusive. Aluno que eu tenho um grande carinho. E que me E o, lembro como algo engraçado, mas não podemos negar. e o pior é que começou como um e depois passou a ser dois, né? Se eu lembro que depois virou duas pessoas fazendo. Isso. Acho que devem ter continuado a prática, né? Né, continuam até hoje. E até hoje dizem que o seu cabelinho é o mais cheiroso que tem, viu? O pessoal diz lá, os meninos. Renato também vive ganhando cheiro, tá com saudade até hoje. Muito bem, muito bem. É, Funciona, né? Tem funcionado na medida do possível. acredito que tem, né? Estão passando de período, né? Então, a gente continua a forma, né? Diga aí, professor, qual a situação? A gente sabe que, assim, essa parte de, como advogado, a gente, tratando com pessoas, a gente passa, a gente, querendo ou não, a gente não, né? Vocês, como advogado, vocês se inserem na vida das pessoas, né? Querendo ou não, vocês passam a fazer parte da vida das pessoas. Que afinal vocês estão defendendo uma causa, estão defendendo uma pessoa, até mesmo uma história, né? Qual situação o senhor assim acha, ou qual causa o senhor, como advogado, mais marcou o senhor? Aquela que o senhor pensa assim, vai ficar marcada pela minha vida toda. Na advocacia, eu costumo dizer que muitas vezes o papel do advogado ou da advogada não é necessariamente de promover o litígio ou de se visse como uma arma de confrontamento. Eu penso que na advocacia você também pode exercer o papel de conciliação. E eu desconfio que um dos momentos que mais marcantes da minha carreira enquanto advogado foi quando eu consegui conciliar uma família, né? O caso se dava a respeito entre um pai e uma filha, né? Que não se conciliavam, né? Por interesses diversos, por questões relacionadas a talvez falta de empatia em primeiro momento entre um e outro, mas que, digamos assim, de alguma forma acabaram fazendo com que o convívio diário e os cuidados nessa relação entre advogado e cliente acabaram fazendo com que essa família se reaproximasse e hoje vivem muito, muito bem, muito felizes, né? O que me deixa satisfeito, porque acabamos de alguma forma exercendo algum feedback, algum respaldo social, né? Trouxemos alguma coisa para a sociedade, né? Fizemos o bem no final das contas, não servimos apenas como ferramenta de guerra, apenas como arma, né? Coisa que é comum muitas vezes na profissão de Exatamente. advogado, você se visse apenas como uma arma, né? Do qual uma pessoa quer se defender de outra ou quer atacar uma outra, É. e o advogado acaba tendo essa função. Nesse caso, né, eu me lembro bem, né, nós atuamos de maneira completamente diferente. Nós fomos agentes, né, promotores de uma conciliação, promotores de uma reaproximação entre familiares que até hoje se encontra de maneira brilhante, de maneira fantástica. Isso é lindo, né? De se ver e de se fazer também, né? Como profissional em si, né? Sem dúvida. Foi uma das causas que eu entendo como uma das melhores que já tive a sorte de participar. Que bom, que bom. Então, professor, a gente está entrando agora no nosso segundo bloco, né? Segunda parte do bloco, onde a gente vai estar passeando aí sobre, eu acredito, que seja o ramo do direito trabalhista e o direito também empresarial, né? Que é a parte de pessoa Maravilha. jurídica, né? Então, essa parte de CLT versus PJ, que é algo muito comum na minha área de sistemas, na minha área de programação em si, desenvolvimento de sistemas, eu já debati já com um outro amigo meu, só que eu trouxe a visão dele como desenvolvedor, né? Como pessoa que está fazendo exatamente isso. E eu queria saber aqui do senhor, primeiro, né? O que é o direito? Para o senhor assim, fazer um nivelamento, né? Que às vezes pode ter gente aqui que nunca tenha tido contato com o direito, e essa possa ser a primeira vez que estão tendo contato com o direito. Então eu queria que o senhor trouxesse assim, só rapidinho uma definição rápida, realmente, de o que é o direito, e depois a gente já entra no direito trabalhista também, com a definição deles também. Maravilha. Bom,
Essa é uma pergunta que tem, ao longo de séculos, não é, perturbado a ciência, se é que podemos chamar de ciência em muitos planos, de que o que seria ou o que podemos entender como direito. Eu posso dizer que o direito é um fenômeno social. O direito nada mais é do que a identificação ou objetivação de normas de conduta. Como assim? Todos nós, enquanto cidadãos, enquanto filhos e filhas, enquanto empregados, enquanto membros da polis, né, a cidade, né, o ambiente pelo qual nós estamos inseridos, nós temos normas de conduta que variam desde a obrigação de se servir do garfo ao se alimentar, até usar roupas enquanto caminha na rua, ou ao tipo de roupa, ou até mesmo ao dever de dar um bom dia, né, a quem lhe cumprimenta, a obrigação de ser cortês com as pessoas, a obrigação de ser amoroso com o próximo. Enfim, nós, enquanto seres humanos, estamos permeados de normas de conduta de toda sorte. Então, podemos dizer, e essa definição ela vai variar de acordo com a teoria adotada, para muitos, direito são as normas de conduta. Direito é a identificação das normas de conduta. Para outros, por sua vez, o direito ele representa apenas algumas normas de conduta que precisam de uma regulação por parte do Estado. Ou seja, aquelas normas do qual, se não forem respeitadas, ou se não houver algum instituto ou algum ente que force o seu cumprimento, não seria possível viver em sociedade. Por exemplo, todos nós sabemos que a conduta de furto, que é quando você subtrai alguma coisa de alguém sem que ela o veja, e muito menos que ela o autorize, o furto ele dificulta a vida em sociedade. Então, face ao fato de que é impossível conviver com alguém que subtrai nossos bens, por essa razão, o Estado ele acaba assumindo a posição de que algo deve acontecer àquela pessoa que se servir daquela conduta. Então, a conduta em si, ela acaba sendo identificada, e aí vem a questão da lei, né, que toda esse amarro, né, todas aquelas condutas pelo qual, se forem descumpridas, né, podem gerar, portanto, uma consequência para aquele que descumprir, consequência essa que existe exatamente para que essa conduta não seja realizada, ou seja, exatamente para que nós não tenhamos, por exemplo, a questão do furto. Então, melhor explicando, existem condutas do qual é impossível, né, conviver socialmente com elas. E para isso o Estado, né, na condição de legítimo possibilitador ou legítimo autor da violência, né, o Estado ele acaba se servindo dessa sua prerrogativa para poder fazer com que se tenha uma consequência para todos aqueles que seguirem de maneira contrária, se assim podemos entender, ao direito. Mas facilitando, se assim podemos dizer, o direito, portanto, o controle, né, de condutas é um controle de comportamento. Essa é a função essencial, é para isso que o direito serve, né, controlar, né, condutas, né, regulação de condutas, um sistema de regulação de condutas. Não sei se foi muito claro, ou se Foi filosofei demais. mais claro que e uma coisa, até uma curiosidade assim, né? Que essa é a primeira pergunta que o senhor faz na nossa primeira aula, não é isso? Lá da Exatamente. cadeira de introdução ao direito, noções de direito, quer dizer, que a gente passa pela cadeira de noções de direito. É a primeira pergunta que o professor faz para a gente no primeiro dia de aula, já é justamente essa, vai a gente dar a definição do que é o direito, inclusive questão de prova, viu? Quem estiver aí assistindo que é da ESA, aí, já pega, dá aí direitinho. Questão de prova. Muito bom. Professor, no caso, o direito trabalhista, né? O que seria ele? Ele é meio óbvio, Bom, né? Querendo ou não, ele é meio óbvio. Mas, assim, rapidamente, o que seria o direito trabalhista? bom, enquanto o direito, como um sistema regulador de condutas, ele se esbarra nas mais variadas condutas, ou, portanto, os mais variados ramos de atuação desse direito, nós temos segmentos, que chamamos de ramos, para cada nível, se assim entendemos, ou cada modelo, ou cada âmbito, ou cada identificação, por exemplo, de condutas. Por exemplo, questões relativas a marido e mulher, por exemplo.
diz respeito ao direito de família. Ou seja, divisão de bens relacionadas ao matrimônio, questão típica de direito de família. Por exemplo, como deve se dar um contrato social, questões relativas a direito empresarial. Como se deve, como se deve lidar, por exemplo, a regulação de como se dará uma eleição, ou seja, quais são as regras que regem o procedimento eleitoral, direito eleitoral. E, como não poderia ser diferente, todas as regras que regem, princípios e regras que regem a relação de emprego, essas, né, são identificadas pelo termo, né, direito do trabalho. Exatamente. E também dizendo mais uma vez que é questão de prova também, que eu lembro que tem uma questãozinha dessa na prova. O senhor está entregando sua prova todinha aí, viu? Então, já que a gente está entrando no direito trabalhista, certo? Quais são os ramos de direito? Não preciso dizer que o senhor acabou de falar, porque a pergunta era quais os ramos de direito que cobre cada um. O ramo que é trabalhista cobre a parte trabalhista, o ramo empresarial cobre empresarial, que no caso seria a pessoa jurídica, que é PJ, né? A Isso. CLT, diga. O direito empresarial, enquanto o direito do trabalho ele tem por conformidade regular as relações de emprego, o direito empresarial ele já diz respeito a toda uma gama de condutas que giram no entorno de quem exerce a atividade empresária. Sim. Então, por exemplo, o direito societário, que é aquele ramo do direito que cuida da constituição, formulação e, por exemplo, extinção de sociedades empresárias. Ou ainda, nós temos, por exemplo, no campo do direito empresarial, o direito falimentar, que é um campo do direito que rege eventuais empresas, se assim podemos dizer, sociedades empresárias ou empresários que se encontram em situação de insolvência, ou seja, sem grana para pagar suas dívidas. Ou seja, nas mais variadas gamas de atuação ao qual aquele que exerce a empresa se observa, nós chamamos de direito empresarial. Então, para tudo, por exemplo, a obrigação de registrar a sua empresa, diz respeito ao direito empresarial, como se dá a identificação do seu negócio, como se dá o nome empresarial, também uma construção típica do direito empresarial. Ou ainda, questões relativas a títulos de crédito, né? O que contém um cheque, o que deve conter um cheque, como o cheque pode circular, tudo isso também diz respeito ao direito empresarial. Então, existem várias gamas, né? Ou seja, repetindo, tudo aquilo que está no entorno da atividade empresária, no que diz respeito à regulação de condutas, nós identificamos ao direito empresarial. Sensacional. No caso, diga para a gente a definição do que é CLT. E quais são os direitos que eu, como cidadão, possuo com a CLT? Bem rápido, né? Que a gente sabe que é uma gama que tem, né? Como vemos, tem vários. Vamos lá. Para começo de tudo, e aí fazendo uma pontuação entre uma coisa e outra. O direito do trabalho, ele nasceu, em primeiro plano, como um sub-ramo do direito internacional dos direitos humanos. Como assim? Em dado momento, sobretudo por conta dos males causados pela Revolução Industrial, frente aos trabalhadores, ou seja, a carga de trabalho absurda, uma demanda de identificação do trabalhador como simples peça de uma máquina, ou seja, enquanto ele estivesse produzindo, mantém, quando deixasse de produzir, descarta, ou seja, ficando o ser humano como apenas uma ferramenta para a objetivação de fins lucrativos de setores econômicos. Isso foi uma marca, por exemplo, da Revolução Industrial. A partir daí, né, o direito começou a repensar a conduta que os empregadores deveriam lidar face aos seus empregados. Foi assim que surgiu, por exemplo, uma das instituições mais importantes hoje nessa matéria no mundo, que diz respeito à Organização Internacional do Trabalho, que hoje é uma agência especializada da Organização das Nações Unidas, mas que é responsável por padronizar o direito do trabalho em todo o mundo, sobretudo no meio ocidental. Então, a OIT, se assim entendemos, ela foi responsável por trazer, né, a base, né, de conhecimento de princípios que, por sua vez, chegaram aqui no nosso país, sendo identificados através da consolidação das leis do trabalho. Por isso, CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. E aí você tem uma reunião de várias normas de conduta, várias obrigações
da parte dos empregadores e empregados que reúnem esse ramo do direito, agora autônomo, né, chamado de direito do trabalho, mas que nasceu através lá do direito internacional dos direitos humanos, se ramificou através da ideia de direito internacional do trabalho e que hoje é identificado também em sua parcela interna, ou seja, que é efetiva, né, dentro de uma nação, dentro do país, com o termo direito do trabalho. Perfeito. Você pode dizer algumas coisas bem breves, assim, de uns direitos que eu possuo como cidadão, devido à Bom, CLT? Bom, na CLT, por exemplo, você tem a identificação de vários direitos, se assim podemos dizer, que todo empregado, a depender da função que compreenda, a depender das circunstâncias, obviamente, deve ter. Por exemplo, o direito ao 13º salário, que é um salário a mais que se ganha ao final de um ano, por exemplo. Ou ainda o direito às férias, né, a possibilidade que o trabalhador ou trabalhadora tem de poder gozar de alguns dias, né, para descansar, para se revigorar energicamente, para se restabelecer, ou seja, dedicar um pouco de tempo a si próprio, ou ainda o direito ao aviso prévio, você saber com antecedência que você será dispensado, para que você possa, portanto, buscar outros objetivos, buscar outras oportunidades, e não caia simplesmente no vácuo. Da mesma forma, também o seguro-desemprego, a possibilidade de você usufruir de algum benefício financeiro enquanto você não consegue adentrar em um novo emprego, ou ainda poder desfrutar do fruto do fundo de garantia sobre tempo de serviço, que Isso. é, em outras palavras, um valor que você tem disponível, né, resultado de uma contribuição do empregador frente à sua hora de trabalho e que te dá a possibilidade de usufruir de um valor como se fosse uma conta bancária guardada pelo Estado e que lhe é fornecida quando você mais precisa. Assim como outros direitos, Sim. como, por exemplo, o direito ao intervalo intra-jornada, que é a hora de almoço, você tem direito de parar pelo menos uma hora para se alimentar, por exemplo, ou o intervalo interjornada, que você tem, por exemplo, ao final de cada expediente, poder ir para sua casa, descansar, dormir e retornar no dia seguinte para mais um dia na sua jornada de trabalho. São direitos, portanto, dentre outros, né, que compreendem todo aquele ou toda aquela que se encontra na condição de empregado ou empregada. De CLT, perfeito. E a parte de PJ, porque assim, esse bloco da gente vai ser justamente essa comparação, né, entre CLT e PJ, porque muitas pessoas da área de sistemas têm muito essa dúvida. Qual eu opto? A empresa está me contratando, elas estão dando uma opção entre CLT e pessoa jurídica. Qual eu posso optar? A gente já viu o que a CLT aborda, né? O que a CLT como nasceu e quais são os direitos dela, e o PJ. O que seria o PJ e quais seriam os direitos que eu tenho com o PJ? Muito bem, muito bem. Bom, PJ, né, é a sigla para pessoa jurídica. Nós entendemos como pessoa jurídica uma ficção criada pelo direito que identifica ali o nascimento de um novo ente esse que será passível de direitos e obrigações. Mas para entender melhor qual a função da pessoa jurídica no mundo, nós precisamos entender que a pessoa jurídica, e a depender da atividade exercida, ela pode ser identificada, por exemplo, como o registro de a identificação profissional, por exemplo, de um empresário ou uma sociedade empresária, se assim entendemos, ela é identificada, antes de qualquer coisa, em uma paridade de armas. Melhor explicando. Em uma relação de emprego, a legislação ela identifica que não há igualdade entre o empregado e o empregador. Ou seja, em uma relação de emprego, nós temos uma parte que é hipersuficiente, nesse caso, o empregador, que detém os meios de produção, que detém o controle daquela relação de trabalho, e do outro lado nós temos a parte hipossuficiente, que é a figura do trabalhador, aquele que depende do empregador para poder receber o seu salário, portanto, sobreviver em meio às circunstâncias. Mas, quando falamos em contrato entre pessoas jurídicas, lembrando que o empregador ele é identificado também através de uma pessoa jurídica, quando nós temos duas pessoas jurídicas em contrato, nós temos a identificação clássica de um contrato civil, ou seja, um contrato do qual há ali paridade de armas, onde os dois se encontram sobre o mesmo nível hierárquico, sobre a mesma função, sobre
o mesmo poder, a mesma força. E, a partir daí, sendo, portanto, um contrato entre pessoas jurídicas, tanto entre sociedades ou entre empresários, se assim podemos dizer, não há, portanto, boa parte dos direitos que o Estado garante ao trabalhador no que diz respeito, por exemplo, a um contrato de emprego. Então, enquanto pessoa jurídica, nós entendemos que você não exerce um contrato de emprego, você exerce um contrato de prestação de serviço. E você fica numa condição de autônomo. Ou seja, embora você vá, sim, cumprir eventuais ordens, porque isso está na base de um contrato de prestação de serviço, você não é considerado um funcionário daquele empregador. Nós nem chamaremos de empregador, nós chamaremos de tomador de serviço e prestador. Então, não há, portanto, uma habitualidade nessa relação. O que há, no máximo, é um objetivo a ser cumprido, uma hora de trabalho que vai ser paga até atingir esse objetivo e, no mais, né, o controle em se garantir o melhor possível daquele contrato, sem se preocupar, portanto, com questões relativas a 13º, ou férias, ou aviso prévio, enfim, nenhum desses direitos que eu acabei de relatar aqui para você, você vai encontrar em um contrato entre pessoas jurídicas. Então, melhorando a explicação, se eu opto, né, por criar, por exemplo, me inscrever, por exemplo, lá, como microempreendedor individual, se eu opto por me inscrever enquanto empresário, se assim podemos entender, eventual contrato que eu faça com outro empresário não será chamado de contrato de emprego, mas sim será um contrato de prestação de serviços. Perfeito. Contrato esse também, que a depender das condições, pode também ser chamado de empreitada. E a diferença entre um e outro é que na empreitada eu recebo quando eu terminar, eu recebo pelo que eu fiz, eu recebo pelo resultado. Ao passo que na prestação de serviço eu recebo pela hora trabalhada até atingir aquele resultado. Então, nós temos contratos diversos, mas que, na sua natureza tipicamente civil, você tem, portanto, uma paridade de armas. E, claro, você tem um retorno, obviamente, daquilo que lhe foi pactuado, que lhe foi contratado, mas você não tem mais do que isso, ou seja, apenas o pagamento pelo que foi construído, apenas os direitos e obrigações comuns a contratos civis. Você não vai ver, por exemplo, a obrigação de oferta de vale-transporte, oferta de comunicação de férias. Enfim, você também, por outro lado, também não vai ter a figura da habitualidade. Você não tem a obrigação de comparecer àquela estação de trabalho, a obrigação de cumprir ordens diversas. Você falta, né, na prestação de emprego, prestação de serviços, corrigindo, vários elementos que são comuns a um contrato de emprego, por exemplo. Perfeito, perfeito. Uma coisa que a gente costuma ouvir muito quando a gente começa a exercer, né, a contratação por pessoa jurídica, que a gente, afinal, a gente vai até se aprofundar um pouquinho mais em pessoa jurídica, que CLT é bem comum, né? CLT acho que todo mundo já conheça, que vivencia isso, mas o pessoa jurídica são algo que poucas pessoas sabem, né? Então, algo que a gente começa a ouvir muito é sobre essa palavra, simples nacional ou regime tributário. O que seria o simples nacional ou o regime tributário? Bom, excelente. Já saímos do campo do direito do trabalho e entramos no campo do direito tributário. Muito bom. Bom, nós sabemos que a atividade própria do Estado, por excelência, levando em consideração o dever constitucional que ele possui de garantir direitos sociais, como, por exemplo, garantir o direito à saúde, garantir o direito a um ambiente tranquilo, garantir a dignidade da pessoa humana, garantir direitos sanitários, garantir direitos culturais. Tudo isso tem um custo. A ideia de um Estado prestador, a ideia de um Estado devedor de direitos, a ideia de um Estado que guarneça o seu cidadão em uma gama de direitos, a ideia de um Estado pai, um Estado que está ao lado do povo, se assim podemos entender, é uma identificação de Estado custosa, uma identificação de Estado
que tem um custo para ser operado. Não estou dizendo que é bom ou ruim, mas estou dizendo que ele tem um custo, ele precisa ser guarnecido financeiramente. E esse guarnecimento ele se dá através da tributação. É o que nós chamamos de extrafiscalidade do tributo. Ou seja, para que o Estado possa assumir essa função de provedor, ele precisa de dinheiro. E esse dinheiro é obtido através da tributação. Bom, mas respondendo a sua pergunta, o que seria o regime tributário comum? O regime tributário comum é um regime que identifica, através daquele que exerce atividade empresária, por exemplo, os mais variados tributos a serem cobrados de acordo com as competências observadas dentro daquilo que se identifica. Por exemplo, se eu exerço a atividade de importação, eu preciso pagar um imposto chamado Imposto de Importação, ou Imposto sobre a Importação, chamado CMS, né? II, IPI. Não, II. IPI é o Imposto, agora eu me esqueci agora exatamente os termos. Por exemplo, II, que é o Imposto de Importação. Ou ainda, o ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, que é um típico imposto estadual que eu pago por estar adquirindo bens, por exemplo, com o objetivo de vendê-los, ou seja, estou comprando mercadoria para depois passar lá para frente, que é comum em uma compra e venda mercantil. Ou ainda o Imposto sobre o Serviço, ISS, típico imposto municipal. Ou ainda o Imposto sobre Propriedade Veicular Automotiva, também conhecido como IPVA, cobrado por todos aqueles que possuem automóveis. Ou ainda o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, tipicamente municipal, IPTU. cobrado para todos aqueles que possuem a propriedade de imóveis, entre vários outros tributos que existem no nosso país. Bom, o que se sabe é que, de acordo com a atividade empresária exercida, você pode ser submetido a uma série de custos, a uma série de contas a serem levadas em consideração. E sabendo disso, para facilitar a atividade empresária, criou-se no Estado brasileiro a figura de um regime tributário simplificado, ao qual eu, enquanto empresário, enquanto aquele que exercita a atividade empresária, pudesse resolver os meus problemas tributários de maneira mais fácil, de maneira mais simplificada. É o caso, por exemplo, da DAS, o Documento de Arrecadação Simplificada, que é uma guia ao qual, naquele valor que eu tenho que pagar, já está incluso o imposto de renda sobre pessoa jurídica, já está incluso a contribuição social sobre o lucro líquido, já está incluso o imposto sobre a propriedade sobre produtos industrializados, já está incluso o PIS, COFINS, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, imposto em relação à seguridade social, em relação à seguridade social e também imposto sobre serviço. Então, dentro de um documento só, eu já tenho toda a tributação correspondente e eu já pago e de livre pronto. Diferentemente, por exemplo, de uma macroempresa, aquela que movimenta um faturamento superior anual a mais de 4,8 milhões de reais, por exemplo, você tem, portanto, o dever de lidar com cada uma das competências, ou seja, lidar com a União Federal para resolver o problema relacionado ao imposto de importação, ou ainda ao imposto de renda sobre pessoa jurídica. Da mesma forma, lidar com o Estado de Pernambuco, por exemplo, para resolver questões relacionadas ao ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ou ao IPVA dos automóveis que se encontram à disposição do empresário. E ainda, da mesma forma, lidar também com o município, no caso do município do Recife, para resolver questões relacionadas ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, IPTU, ou Imposto sobre Serviço, dentre outros exemplos. Então, para um macroempresário, se assim entendemos, um empresário que exerce uma atividade empresária de faturamento superior a 4,8 milhões anuais, você tem, sim, todo um trabalho muito maior, toda uma complexidade na atuação fiscal muito maior, e por isso é indispensável a função de um contador, para que você possa, portanto, pagar todos os tributos referentes à sua atividade empresária. Situação essa que demanda tempo, que demanda dinheiro, que demanda uma estrutura administrativa no interior de sua empresa, para que você assim possa fazer. Que é diferente, por exemplo, de um microempreendedor individual, que é uma pessoa que detém no máximo até um único funcionário recebendo salário mínimo e que, por sua vez, tem um faturamento anual de, no máximo, R$81 mil. Veja a diferença. R$81 mil para 4,8 milhões.
Então, nós estamos falando de empresários, né, igualmente empresários, mas que se encontram em uma distância de desempenho financeiro muito grande. Então, para esses, né, e a legislação ela libera o Simples Nacional, até quem tem uma renda de até 4,8 milhões anuais, nós chamamos de EPP, que depois a gente vai fazer essa diferenciação um a um, e que permite que você, portanto, possa pagar os seus impostos, assim podemos entender, de maneira simplificada, né, através de um único documento, né, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional. E a EPP, se não me engano, é a empresa de pequeno porte, não é isso? Isso. Pronto, então tá Hoje, lembrado. né, nós temos 3 níveis, né, de empreendimentos e o Estado, até para facilitar o fato desses empreendimentos crescerem, nos diferenciam através do faturamento anual. Ou seja, tudo aquilo que entra, independentemente do que vai sair ao longo de um ano. Então, nós temos a primeira classe, que é o microempreendedor individual. Ou seja, aqueles que possuem faturamento de até 81 mil reais ao ano. Geralmente, o MEI, ele só pode ter no máximo um funcionário. A maior parte do MEI, eles trabalham sozinhos. Mas você até pode ter um único funcionário E rapidinho, recebendo no máximo o salário mínimo. Também não pode que ser mínimo. se eu não me engano é até a parte da agente de sistemas, né? Quando a gente exerce uma contratação por pessoa jurídica, opta para pessoa jurídica, a gente opta por abrir um MEI, né? Que assim, Exato. é até a lógica, né? Não posso abrir um EPP, que é uma pequena porta, que o senhor vai falar Exatamente. aí mais posteriormente. Mas assim, o MEI é o mais comum para a gente que quer Exatamente. exercer justamente essa contratação. Continue. É perfeito. Perfeito. E o MEI, ele adentra na plataforma chamada CIMEI, que é um simples voltado para o MEI, ainda mais simplificado, com valores ainda mais específicos, ou seja, tudo levando em consideração o fato de ser aquele empresário, né, alguém que ainda não detém grande saúde financeira e cuja atividade ainda precisa de um apoio por parte do Estado que não tem como competir de igual para igual, por exemplo, com uma macroempresa. Isso. Seguindo, né, a escala de crescimento, Rapidinho, professor. pois não, Uma curiosidade até, não sei até se o senhor sabe, para mim foi novidade, eu estava até pesquisando sobre esse assunto essa semana. Eu me deparei com um aplicativo que o governo lançou para a gente estar abrindo MEI. Ou seja, o que a gente precisava antes de fazer indo no cartório, né, e tal, hoje em dia a gente só precisa baixar um aplicativo na Play Store e você consegue abrir o seu MEI justamente já online. A facilidade da tecnologia que está evoluindo hoje em dia a um nível absurdo, né? curioso é que o MEI, ele tanto pode ser, e aí nós chamamos de fato MEI, quando ele está ligado a atividades empresárias, e aí o que é uma atividade empresária? Né? Quem diz isso é o Código Civil, artigo 966. É todo aquele que exerce atividade econômica organizada de maneira habitual, voltada para a produção ou circulação de bens e serviços. Então, se você atua de maneira habitual, ou seja, todo dia você trabalha nisso, é a sua profissão, esse é o seu trabalho, seja produzindo ou circulando bens ou serviços, de maneira organizada, obviamente, isso pressupõe algum nível de organização, uma contabilidade, um controle de estoque, você então exerce atividade empresária. E aí você pode ser empresário, seja atuando na condição de microempreendedor individual, tendo ali o seu registro facilitado através da SEBRAE, por exemplo, seja ainda igualmente empresário, aquele que exerce atividade econômica da mesma forma, mas com um faturamento de 100 milhões de reais, por exemplo, ao final de um ano. Ambos são considerados empresários para o direito empresarial. Agora, o tratamento do Estado em relação à tributação vai mudar de acordo com a saúde econômico-financeira e o perfil, digamos assim, de potência, né, econômica de cada um desses empreendimentos. E aí, seguindo, se você já tem uma estrutura um pouco maior, já tem, por exemplo, mais de um faturamento superior a 81 mil reais ao ano, e que vai de 81 mil até 360 mil reais ao ano, então, né, você já é considerado, identificado como uma microempresa, ou seja, e aí leia-se, podemos falar em uma sociedade empresária, podemos falar ainda da figura de um empresário individual, ou até mesmo de uma empresa individual de responsabilidade limitada, ou até mesmo de uma sociedade unipessoal. Nós temos, portanto, um negócio, né, muito mais forte, muito mais, digamos assim, vigoroso, e que tem a opção também de submeter-se à tributação pelo regime do Simples, podendo também fazê-lo pelo lucro
real ou pelo lucro presumido, a depender da escolha que se faça, mas que já será registrada, né, como manda o figurino, diretamente na junta comercial, porque em se tratando de empresa, e ela de fato ela já terá um pouco mais de, digamos assim, de controle, um pouco mais de regularidade. Já é necessária a figura de um contador, já é necessário que você se encaixe em algumas observações, o estabelecimento comercial já passa a ser um dos pontos principais e importantes para o exercício dessa atividade. E com isso você também vai seguindo, né, o curso dessa operação. No mais, quando se tem um faturamento entre 360 mil e 4,8 milhões ao ano, então nós temos a figura da empresa de pequeno porte. E essa também pode optar pelo simples, também pode optar, claro, se quiser, pelo regime de tributação sobre o lucro real ou o lucro presumido, mas, de todo modo, já se encontra como um empreendimento mais rigoroso, mais forte, em que nós chamamos de empresa de pequeno porte. Bom, de um faturamento acima de 4,8 milhões até o limite que você puder imaginar, nós temos aqueles empreendimentos de médio a grande porte. Então, e aí, resumindo, quando você ultrapassa esse faturamento, então você já não pode mais se servir do simples, porque você já tem um vigor econômico significativo, fazendo com que você, de fato, opte, né, pelo lucro real presumido, mais especificamente pelo lucro real, para que você possa ali identificar, perante tudo que você ganha, né, o quanto você deve pagar, por exemplo, a título de imposto sobre a renda da pessoa jurídica, ou ainda em relação à contribuição social sobre o lucro líquido, ou seja, para que você possa retribuir ao Estado a tributação correspondente com a atividade empresária que você está observando. Além do mais, né, enquanto empresa de médio ou grande porte, você terá também que gerir a sua tributação de acordo com cada segmento, de acordo com cada competência, que vai demandar esforço, mas convenhamos, se você tem um faturamento superior a 4,8 milhões, você tem vários funcionários, você tem uma atividade muito mais, não vou dizer confortável, mas muito mais, digamos assim, Ampla. significativa. Ampla também, né? Professor, entrando agora numa polêmica depois dessa aula, né? Que isso aqui foi uma aula. Que eu, sinceramente, lembrei muito das suas aulas lá na faculdade, né? Isso aí foi justamente o tema das nossas aulas. E o senhor falou exatamente assim, muitas coisas parecidas que o senhor falou também naquela época que veio aqui, passou um filme, né, na cabeça. Bons E, tempos, bons tempos. com certeza. E entrando assim numa parte mais polêmica, isso aqui foi algo que eu peguei, saí perguntando para algumas pessoas também, essas perguntas, e são dúvidas que realmente o pessoal tem. A primeira dúvida é o seguinte, é algo mais específico, né? O profissional ou corretor, pessoa jurídica de PJ, tem direito ao INSS e à Previdência Social? Bom, o fato de ser pessoa jurídica e o fato de trabalhar perante outra na condição de prestador de serviço, ao menos que ele o faça pessoalmente, fazendo a sua própria contribuição, por exemplo, à Previdência, né, pagando aqueles valores, né, que nós chamamos de recolhimento de contribuição, para que você possa dispor de uma aposentadoria no futuro. Se você não o fizer por si só, você não pode obrigar que o seu tomador de serviço faça por você, porque você não se encontra em uma relação de emprego, você se encontra em uma relação de prestação de serviço. Esse é o grande ponto. E aí, se assim observamos, né, se você se encontra na condição de empresário, prestando serviços a outro empresário, você não pode falar em direitos trabalhistas, porque de fato você se encontra em uma posição de igualdade. Você se encontra perante paridade de armas, perante pessoas que prestam serviços sem necessariamente haver ali Sim. um encadeamento profissional no que diz respeito a uma atividade trabalhista. Nós costumamos dizer, até para identificar, que em toda relação empregatícia, nós vamos encontrar 5 elementos que sempre vão estar presentes. Eu vou explicar depois por que eu estou falando isso. Primeiro, onerosidade. Obviamente, todo contrato de emprego envolve pagamento de salário, certo? Subordinação, esse é um ponto importante. Em todo contrato de emprego, a identificação de hierarquia entre empregado para com empregador ou vice-versa é clara. Há
hierarquia entre empregador e empregado. Isso ninguém tem dúvida. A ideia de subordinação é clássica no direito do trabalho. No mais, pessoalidade. Se eu estou trabalhando para alguém na condição de empregado, eu não posso me fazer substituir por outro, porque eu sou empregado dele. Eu não posso dizer, vou mandar o meu irmão resolver essa guerra para você e hoje ele vai no meu lugar para o trabalho. Isso não existe. Isso não existe. A pessoalidade, ou seja, você ir pessoalmente ao cumprimento do contrato, é uma marca clássica de um contrato de emprego. No mais, pessoa física. Não existe contrato de emprego entre pessoas jurídicas. Todo contrato de emprego é entre uma pessoa física e outra pessoa física, ou entre uma pessoa jurídica e uma pessoa física. E, por fim, e esse é o ponto principal, nós temos a figura da habitualidade. Ou seja, o emprego ele não se concretiza com um ato, mas ele se concretiza com a continuação de muitos atos. Ou seja, todos os dias eu vou ao posto de trabalho e atuo na minha função, seja lá quantos objetivos eu tenho que cumprir ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do ano. Mas eu sempre estarei lá cumprindo as minhas funções. Então, por exemplo, se eu sou um advogado contratado na condição de empregado, eu vou cobrir todas as causas que aquele empreendimento tiver, porque eu sou advogado contratado, eu sou advogado empregado. Diferentemente de uma prestação de serviço em que eu poderia trabalhar apenas para resolver aquele processo em particular e não o outro. E não ficar à disposição para qualquer coisa, mas apenas para aquele processo. Enquanto empregado, não. Enquanto empregado, eu vou cuidar de todo o setor jurídico do serviço. Então, o empregado, ele possui, de fato, uma relação de habitualidade. Isso é muito importante, por quê? Porque existe um princípio no direito do trabalho que eu considero como uma das mais belas demonstrações de, digamos assim, de sensibilidade e empatia que só o direito do trabalho tem, que é o chamado princípio da primazia da realidade sobre a forma. O que significa isso? Significa que, se você conseguir provar em juízo que o seu contrato, a sua relação, ela era de fato uma relação de emprego, mesmo que você tenha registro como microempreendedor individual, mesmo que no contrato que você tenha assinado com aquela parte, identifique que você é um empresário prestando serviços a outro, se você consegue provar no judiciário, perante a Justiça do Trabalho, que aquilo ali, aquela relação que você tinha, ao invés de ser prestação de serviço, era de fato uma relação de emprego, então toda aquela papelada é desconstituída e você passa a ter todos os direitos observados como qualquer outro empregado nessa identificação. Então, é preciso que se tome muito cuidado em relação a isso. Por quê? Porque há uma tendência do setor empresarial de achar que, por se tratar de uma prestação de serviço, eu posso exigir daquele prestador o mesmo que eu exigiria ao empregado. E se assim você o faz, você corre o risco de ter aquela relação de prestação de serviço ser identificada judicialmente como uma relação de emprego. E acontecendo isso, aquele profissional ele vai ter direito a todos os campos de proteção que lhe seriam comuns enquanto empregado. O que significa dizer que, se você optar por atuar como pessoa jurídica, você deve atuar como pessoa jurídica. Mas, se você se vê em uma relação de prestação de serviço, que, na verdade, não passa de uma máscara para ocultar uma verdadeira relação de emprego, você tem todo o direito de desconstituir esse contrato e transformá-lo em contrato de emprego, ganhando, portanto, todos os valores concernentes a uma condição de atividade empregatícia. Como, por exemplo, 13º, férias, aviso prévio, FGTS, hora noturna, se for o caso, seguro-desemprego, auxílio transporte, auxílio cesta básica, etc, etc, etc. Perfeito, perfeito. Inclusive, isso aí deve ser dúvida de muitas pessoas que devem estar assistindo agora, né? Que Sem realmente dúvida, porque há tá aí. a chamada máscara. Né? Você é contratado como prestador no papel, mas na prática você é um empregado. Isso. Você tem que ir todos os dias, muitas vezes você tem que usar farda, você tem que responder e se reportar para um superior todos os dias, você tem um objetivo que precisa ser cumprido e que não se encerra com uma atividade em si, mas que é renovado ao longo de mais e mais e mais. E muitas vezes o empresário, acreditando estar seguro por conta de um contrato, ele na verdade não está. Porque se o contrato foi identificado, repito, como contrato de emprego, não importa o que se tenha assinado, não importa o que se tenha pago, não importa o que se tenha ajustado, ele vai ser considerado como um contrato de emprego.
Afinal, a lei é soberana, né? A sem lei dúvida. está acima de tudo. É, Isso já existe para corrigir as injustiças que poderiam ocorrer pela exploração empregatícia de um contrato de prestação de serviço. perfeito. Então, professor, a segunda pergunta, né, no caso. Qual o trâmite do processo de abertura de uma empresa? Eu, posso supor que eu, simulando aqui, né? Que eu seja contratado por uma empresa e ela está me contratando no regime de PJ. Eu, como pessoa física, o que é que eu devo fazer agora para poder conseguir realizar essa contratação como PJ? Bom, uma grande curiosidade, talvez o maior benefício de ser pessoa jurídica, é que você não precisa ficar preso a um único contrato. Você não precisa ficar preso a apenas um tomador de serviço. Enquanto PJ, eu posso trabalhar para vários tomadores de serviço. Eu posso prestar os meus serviços para inúmeros empreendimentos. O que numa relação de emprego, geralmente, você ficaria preso, né, em um regime, muitas vezes, de exclusividade, até por conta do tempo que é tomado Isso. em apenas um empregador. Bom, se eu tenho interesse em me transformar em PJ, se eu vou exercer uma atividade identificada como empresária, por exemplo, se eu vou prestar serviços de, vamos lá, usar um exemplo, serviços de limpeza de computadores, então, um exemplo assim, bem simplista. Assim. Eu vou ser contratado para deixar os computadores daquele empreendimento com o maior nível de capacidade possível. Eu vou cuidar Manutenção. da manutenção dessas máquinas. Bom, isso é considerado um serviço, e é considerado um serviço de natureza empresária. Então, no caso, né, na posição de MEI, eu posso buscar o SEBRAE, por exemplo, e realizar o meu registro. Né? Vão ser me pedidos alguns documentos, como identidade, muitas vezes RG, CPF, também endereço, né, comprovante de residência, dentre outros documentos, né, necessários, né, e que, uma vez reunidos, você tem, sim, a inscrição de um CNPJ, ou seja, a inscrição de um Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. E você passa ali a ser constituído como um empresário individual, que, pelo regime de faturamento que agora se inicia, lhe coloca na condição de microempreendedor individual. E por isso, você já pode começar a prestar o serviço. Essas informações, posteriormente, elas vão à junta comercial, que é a autarquia estadual que controla, né, e tem o controle e a identificação de todos aqueles que exercem a atividade empresária no Estado. Então, com isso, né, obviamente, esse procedimento para mim é bem mais rápido do que, por exemplo, o registro de uma sociedade limitada, por exemplo. Imagine que essa sociedade ela tem um capital, sei lá, de 200, 300 mil reais. Né? Obviamente, a conformação de um empreendimento desse, que precisa ser realizado diretamente à junta, é muito mais complexo. Ou seja, você já vai ter que comprovar que há um estabelecimento, já vai ter que entregar um contrato social que marca a relação entre sócios, dentre várias outras demandas, né? A prova de que aquele estabelecimento é realmente seu, ou se é alugado, enfim, tantos outros documentos que são necessários. E aí o procedimento, claro, vai depender da agilidade da autarquia em cada estado. Né? Alguns tendem a ser mais rápidos, outros mais lentos. Às vezes leva alguns meses, às vezes é mais rápido, a depender da demanda, a depender do desempenho. Não há ali, vamos assim, uma obrigatoriedade ou um tempo fixo em que se inicia o empreendimento. Mas o que se sabe é que quanto mais complexa for a atividade, ou seja, quanto mais dinheiro estiver envolvido, né, quanto maior o porte daquele empreendimento, maiores são as complexidades, se assim entendemos, para a sua criação. Por exemplo, é muito mais fácil se criar um MEI do que se criar uma sociedade anônima, por exemplo, de capital aberto, né, milionária. Obviamente, para se criar isso, precisa de muito mais tempo, né, muito mais demanda, muitos inúmeros documentos, inúmeras exigências, dentre várias outras autarquias, como a Comissão de Valores Imobiliários, dentre outras que poderíamos citar. Perfeito, perfeito. A próxima pergunta, eu acredito que o senhor já tenha respondido nas anteriores, né? Mas eu vou falar só para realmente o pessoal saber qual seria. Quais são os tipos e naturezas possíveis de empresas? Que foi justamente aquela que o senhor falou, né? Que é o MEI, a ME, que é... Pronto, uma curiosidade. Nós entendemos como empresa a atividade exercida pelo empresário. Sim. O exercício de empresa é, portanto, aquela atividade que é feita de maneira habitual, econômica, organizada,
o intuito de produção e circulação de bens e serviços. Bom, nós entendemos que a forma pelo qual esses empreendimentos se observarão, ela vai variar sobre outras observações. Por exemplo, existe a possibilidade de você exercer a empresa sozinho, como titular, ou seja, ser o dono daquela empresa e atuá-lo em seu próprio nome, ou você também pode fazê-lo com outras pessoas. Então, quando você o faz sozinho, você é chamado de empresário ou empresária. E aí, o empresário, ele pode tanto ser titular de uma empresa individual de responsabilidade limitada, que nós chamamos de EIRELI, e do qual eventuais dívidas que ocorrerem, desde que tudo esteja em ordem, não ultrapassarão o patrimônio daquele empreendimento, ou seja, as dívidas que ocorrerem naquele empreendimento não atingirão o patrimônio pessoal daquele empresário, como você também, né? E aí pelo fato de ser EIRELI, você pode ser ME, a depender do seu faturamento, pode também ser EPP, como também pode ser uma grande empresa, ao qual você tem apenas um único titular, que é o empresário. Então, existem empreendimentos, aqui em Recife, por exemplo, que você tem uma única titularidade, mas empreendimento que tem uma média de faturamento diário de 3 milhões de reais. Então, tipo, é empresário. Ele trabalha na condição de único titular. Ele tem uma horda, né, de funcionários, se assim podemos dizer. Mas ele é o titular daquele empreendimento. Ao passo que você também pode fazê-lo com outras pessoas, ao qual cada um dos, e assim entendemos, sócios, capitalizam, né, um capital, nós chamaremos de capital social, né, colocam dinheiro nesse capital, e com o dinheiro colocado você tem, portanto, o início de uma atividade empresária em regime de sociedade. E a sociedade, por si só, existem vários tipos, que vão variar de acordo com o formato da sociedade. Então, nós temos, por exemplo, a sociedade em comum, que é aquela sociedade empresária que não tem nenhum tipo de registro, e que cada um dos sócios respondem com o seu patrimônio pessoal pelas dívidas. Nós temos, por exemplo, a sociedade em comandita simples, em que um sócio segura toda a pancada que houver naquele empreendimento e responde sozinho pelo que acontecer, e o outro fica apenas na condição de investidor. Essa é muito pouco utilizada hoje em dia. Mas, por exemplo, nós temos a figura da sociedade limitada, que é a mais comum, em que nós temos sócios, né, que respondem pelo valor que se comprometeram a colocar na sociedade, mas que do qual eventuais dívidas que ultrapassem aquilo não abrangerão ou não serão levadas ao seu patrimônio pessoal, né, apenas com exceção, salvo, né, questões trabalhistas ou tributárias, mas, no geral, dívidas que um empreendimento tenha com o outro, você não vai ter a entrada no seu patrimônio pessoal. E temos também a clássica, né, sociedade anônima, também conhecida como, muitas vezes como companhia, né, em que você tem, na maior parte das vezes, o capital aberto. Existe também o capital fechado, mas a maior parte capital aberto, ao qual você tem a divisão desse capital, né, conhecida por ações. E então, você libera essas ações no mercado, as pessoas adquirem, né, e, portanto, adquirindo, elas colocam dinheiro no empreendimento, dinheiro esse que vai ser usado para gerar mais dinheiro. E, portanto, você tem ali uma espécie, né, societária, né, bastante significativa. Então, basicamente, né, quando falamos em tipos, né, que você pode identificar uma empresa, você tem os mais variados. Então, uma sociedade limitada, a depender do faturamento, ela pode ser uma sociedade limitada ME, EPP, médio porte ou macroempresa. Você pode, da mesma forma, ter o empresário ME, EPP, médio porte ou macroempresa. Ou seja, vai depender do seu faturamento, vai depender do desempenho que aquele empreendimento venha a atingir. Perfeito, perfeito. É uma aula mesmo. Aqui deixa de ser bate-papo, é uma aula. Perfeito. Professor, quais são os impostos que uma pessoa jurídica tem que manter com o Estado? A gente sabe que CLT a gente tem o recolhimento, né, do FGTS, INSS e tal. E a pessoa jurídica? A tributação ela vai depender de várias coisas. Por exemplo, o regime de atuação, né, em que segmento você atua, vai depender do que você dispõe. Por exemplo, imagine que se você é empresário, se você não tem nenhum automóvel à disposição da atividade empresária, você não tem por que pagar IPVA. Por exemplo, se o seu imóvel, o estabelecimento empresarial que você utiliza para exercício de empresa, ele não é seu, se em razão do contrato
o proprietário fica responsável por pagar o IPTU, você também não vai pagar esse imposto. Agora, se você exerce empresa e você detém carros, caminhões, motocicletas, por exemplo, e que estão no nome daquela sociedade, você vai ter que pagar o imposto, IPVA. Se você tem um estabelecimento próprio, você vai ter que pagar o IPTU. Da mesma forma, se você trabalha com importação, você vai ter que pagar o imposto de importação. Então, vai variar de acordo com a atividade. Agora, claro, a maioria das vezes, se tratar a grande parte dos empreendimentos, por tratarem com compra e venda, né? Ou seja, você compra mercadorias e distribui para os seus consumidores, se assim podemos dizer, geralmente você tem que arcar com o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Da mesma forma, como empreendimento, você deve também arcar perante a União Federal com o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, que vai variar, se vai ser colocado no bolo, lá na DAS, se você for ME ou MEI, ou ainda você tem que pagar individualmente se for um empreendimento de maior porte. Por exemplo, dentre vários outros impostos, como o ISS, imposto sobre o serviço, para cada serviço que você exerce na sua atividade empresária, você tem ali um recolhimento, de porcentagem para essa tributação em específico. Assim como também os direitos trabalhistas, o dever de você recolher uma parcela da remuneração daquele profissional a título de FGTS, por exemplo. Ou seja, vai depender da atividade que exerça e como exerça. Então, a depender, você pode ter toda uma gama de impostos ou não, toda uma gama de tributos ou não, a depender da linha que você venha a seguir. Perfeito, perfeito. Você estava falando até sobre ICMS. Eu até lembrei que meu primeiro emprego, assim que eu consegui na minha vida, eu estava justamente no terceiro ano do ensino médio. Eu estudava, no caso, na Escola de Jesus aqui, né, perto da ESA. E eu comecei a estagiar comecei a estagiar na Secretaria da Fazenda aqui do Estado de Pernambuco, como auxiliar administrativo, né, no caso como estagiário, né? E uma coisa que eu observava bastante é que eu era do setor da GCOC, que era a Gerência Central Operacional de Cargas. Ou seja, é o que administra todas as cargas aqui no estado, o entra e sai de mercadorias, enfim. E algo muito comum que eu me deparava, porque eu vivia com contato com o público, é justamente o fato de retenções de mercadorias pelo Estado. Mercadorias essa que o pessoal ligava, a pessoa física ligava para a gente, né, lá para a Cefaz, para a Fazenda, para poder saber por que minha mercadoria ficou retida. Minha mercadoria está retida na fronteira. E muitas das vezes era a mercadoria retida nacionalmente, não era nem internacional, porque internacional a gente sabe que tem um imposto internacional em cima dela. Mas era aqui dentro nacionalmente. E o pessoal levava para a gente. E o que os auditores fiscais instruía a gente como estagiário, quando tratasse com o público, era justamente a gente pesquisar o motivo. A gente pesquisava, puxava o CPF da pessoa, achava a mercadoria que estava retida, onde estava e a causa. E a 90% dos casos era a falta do ICMS fronteira, que é justamente o imposto sobre mercadorias e serviços, né? E uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem, que a gente sabe disso, justamente porque ligam muito para lá, é que o ICMS é por parte da empresa, o pagamento é por parte da empresa. Então, se a mercadoria ficou retida por causa de falta de ICMS, é justamente a empresa que tem que resolver para poder estar liberando essa mercadoria perante a Receita Federal ou a Fazenda. E o pessoal assim, não sabe dessa informação, né? Muitos ainda não sabem dessa informação, mas o senhor até falou aí um momento, acredito que foi nas perguntas anteriores, que é uma das obrigações como empresa o recolhimento do ICMS no caso de você estar trabalhando com mercadorias, não é isso? O ICMS, em particular, por ser um tributo estadual, e aí quando eu falo em repartição de competências, nós sabemos que o Estado, brasileiro, ele é dividido em várias competências, vários entes. Nós temos a União Federal, que é governada pela Presidência da República, embora a presidência também, de certa parte, governe o todo, mas é gerida no que diz respeito a todos os seus organismos e atuações e disposições, mas nós temos também os Estados-membros, Estados autônomos, que é o caso do Pernambuco, Pará, que é o caso da Bahia, entre outros exemplos que podemos citar, que tem ali os seus governos, são governadas, nós chamamos de governadores, e, por outro lado, temos também os municípios, que são outros entes mais localizados e que são governados pelos prefeitos, dentre outros exemplos que podemos citar. Bom, a competência tributária ela vai variar de acordo com o tributo observado. Então, existem tributos que só são cobrados pelo município,
que é o caso do IPTU, que é o caso do ISS. E existem tributos que só são cobrados pela União Federal, que é o caso do Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica. E existem tributos, que é o caso da Fazenda Estadual, que é cobrado apenas pelo Estado, por exemplo, ICMS e IPVA. E aí, é aquela coisa, vai depender, como eu disse, da atividade empresária que se exerce, vai depender do campo de atuação que você trabalha e, portanto, arcar com toda a gama de impostos que ali se observa. É bom até deixar aí já como observação, né? Para quem esteja assistindo, que tem essa dúvida, ou um dia sua mercadoria fique retida na Receita Federal, tá aí já a dica, né? De quem é que Maravilha. vocês devem procurar. Então, professor, a próxima pergunta quem pode e não pode ser pessoa jurídica? Há alguma restrição quanto à pessoa Bom, física se tornar pessoa jurídica? uma das restrições que eu poderia citar para você diz respeito a pessoas que já se encontram em um compromisso com instituições públicas. Por exemplo, se você é militar, o militar ele não pode exercer empresa. Por quê? Porque ele já se encontra à disposição das Forças Armadas, ou ele já se encontra à disposição da Polícia Militar do Estado. Ou seja, o militar ele não pode exercer atividade empresária. Da mesma forma, se eu sou, por exemplo, um juiz, eu não posso exercer atividade empresária, porque a minha hora de trabalho, a minha energia de trabalho é contabilizada em prol da minha função, em prol do meu ofício. Se eu sou, por exemplo, um servidor público em geral, eu não posso exercer empresa, porque eu já me encontro vinculado à administração pública. Então, tirando essas limitações constitucionais, qualquer pessoa, via de regra, que não se encontre vinculada a esse tipo de observação, ela pode sim ser identificada na condição de pessoa jurídica para exercer a atividade profissional e empresária, portanto, que lhe diga interesse. Lembrando que nem toda pessoa jurídica exerce atividade empresária. Sim. Por exemplo, existem atividades que não são consideradas empresárias, como, por exemplo, a atividade de contabilidade ou a atividade de advocacia, mas que mesmo assim você tem, a depender do órgão que efetive, no caso de imagina, você pode se inscrever no cartório de registro de pessoas jurídicas, para formar ali, por exemplo, a sociedade de dentistas, para formar ali uma sociedade de veterinários, uma sociedade de médicos, a depender, ou uma sociedade de contadores, assim como também você pode procurar, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil, para formalizar ali a sua sociedade de advogados. Claro que no caso dos contadores precisa passar também pelo CFC, o Conselho Federal de Contabilidade, dentre outras pontuações. Mas, lembrando, você pode ser pessoa jurídica e funcionar como uma sociedade simples, que é aquela sociedade que tem, obviamente, fins lucrativos, mas que não exerce atividade propriamente empresária. Ou você pode, na maioria das vezes, que é o caso, atuar na condição de empreendedor, atuar como empresa. E aí, Perfeito. portanto, o registro na junta comercial ou na Sebrae, a depender do estágio em que se encontra o empreendimento. Perfeito. Professor, surgiu uma dúvida aqui. Tá fora do roteiro essa pergunta, certo? Claro, E fica à vontade. realmente surgiu agora. E é algo que a gente escuta muito falar por aí por fora, que é justamente a questão do bora supor, eu sou um CLT, contratado por uma empresa, e recebo e quero abrir meu MEI. Eu trabalho já numa empresa como CLT e quero abrir meu MEI por fora para poder fazer, bora supor, prestar serviços por fora sem ser aquela empresa, sendo outra empresa, ou até construir assim minha própria empresa pequenininha, né, meu como MEI. No caso, eu como atualmente como CLT, ao abrir meu MEI, eu perco todos os meus direitos como CLT, mesmo o meu contrato tendo sido feito e assinado como CLT? Bom, esse é um ponto interessante, porque uma coisa é a minha condição enquanto empregado, uma coisa é a minha posição enquanto empregado de alguém. Outra coisa é o fato de eu ter um outro empreendimento que se projeta em uma outra lógica para uma outra gama. Por exemplo, vamos imaginar que eu seja empregado de um empreendimento em particular, mas que, ao mesmo tempo, aos sábados e domingos, eu exerça a função de lava-jato. Uma coisa não vai interferir na outra. Então, eu posso exercer a minha posição de lava-jato, eu posso exercer a minha função, eu posso até profissionalizá-la, depender, e colocá-la sob regime de MEI, e, ao longo dos demais dias, exercer normalmente a minha posição de empregado, dia após dia, no exercício de como todo e qualquer empregado diante da relação de trabalho comum.
Agora, o que eu não posso, por exemplo, é misturar as duas posições. Eu não posso trabalhar em prol do meu negócio enquanto estiver trabalhando para uma outra pessoa, porque isso causaria a possibilidade de uma dispensa por justa causa. Então, eu não posso, por exemplo, e aí é um ponto muito importante, eu não posso ser, por exemplo, é, atend, atend, não posso realizar atendimento a clientes e, ao mesmo tempo, oferecer a eles as maquiagens, roupas Sim. e não posso dizer o Que é nome da algo marca, comum, dá viu? ruim. É Mas eu não algo posso, por exemplo, trabalhar ao mesmo tempo. Toma aqui essa revista para você dar uma olhada nos perfumes que chegaram. Pá, Mostrar o dê meu uma olhadinha. cartão de Isso eu não visita, né? posso. Distribuir meu Isso eu cartão não de posso. visita também. Porque eu estaria confundindo a atividade. Não que nada obsta que você se identifique como microempreendedor, nada obsta que você se coloque na posição de microempreendedor, tenha o seu registro, né? Não é porque você tem o registro que você é obrigado necessariamente a trabalhar todos os dias na condição de microempreendedor, mas se assim eu faço, nos fins de semana eu faço sem problemas, nada obsta que eu também tenha ali uma relação de emprego com uma outra pessoa em outra situação. Agora, o fato de eu ter me colocado na posição de MEI, né, não muda a minha condição de trabalhador em outros empreendimentos. Então, no caso, assim, resumindo, se eu sou CLT e abro um MEI, eu não perco meus direitos trabalhistas, não é isso? Não, porque uma coisa não está vinculada necessariamente à outra. E o contrato que ainda não foi assinado como CLT, independente A de não ser posteriormente. que, por exemplo, e aí não sei se é a pergunta, eu me transformasse em MEI para lidar com aquele emprego que eu realizava. Por exemplo, eu trabalhava para aquela pessoa e aí eu me transformei em MEI para prestar serviço a ela. Não, Bom, não. nesse caso, aí sim. Sim. Aí, nesse caso, eu deixaria de ser empregado. Deixaria de ser empregado. Cancelaria meu contrato de emprego e eu passaria a me tornar um PJ, prestando serviços àquela pessoa. Mas Sim. ela também não poderia exigir de mim exclusividade. Eu poderia trabalhar para tantas outras, eu não me encontraria na posição de subordinação propriamente dita, não me encontraria sob as ordens a todo momento, enfim. Nesse caso em particular, o contrato deixaria de ser de emprego para se transformar, tecnicamente, em um contrato de prestação de serviço. Agora, Perfeito. como eu disse, nada impede que eu trabalhe numa loja de sorvetes para uma outra pessoa ao longo da semana e tenha o meu lava-jato funcionando nos sábados e domingos, por exemplo. E isso Senão, é uma eu dúvida de reorganizaria. muitas pessoas e eu tiro por mim mesmo. Porque assim, já teve vezes de eu querer abrir o meu MEI e por eu estar preso, vinculado a uma empresa com o CLT, eu não pude nem quis fazer o MEI justamente com o medo de perder meus direitos trabalhistas da outra empresa. Então, realmente, isso é mito, né? Isso realmente, perante a lei, eu permaneço com meus direitos trabalhistas. Maravilha, sim. Perfeito, professor. Então, professor, já encaminhando aqui para o final do nosso bloco de CLT versus FGTS, quais são as vantagens e desvantagens de uma contratação CLT? Quais são as vantagens e desvantagens de uma contratação PJ? Bom, primeiro ponto, é preciso que se observe qual será a natureza do contrato a ser observado. Vamos lá. Vamos imaginar um contrato em que a minha força de trabalho seja exigida apenas 1 hora por dia. Bom, 1 hora por dia para um determinado tomador de serviço é um período de tempo que eu fazendo me daria todo o resto do dia para procurar outros empreendimentos, para procurar outras observações. Esse tipo de situação, ele é a típica situação em que eu, enquanto prestador de serviço, teria a possibilidade de buscar vários outros empreendimentos à minha disposição. Claro que não existe contrato de emprego de 1 hora por dia, mas esse é um típico exemplo, né, que se eu tivesse várias horas por dia com vários tomadores diferentes, seria muito mais interessante para mim figurar na posição de, de pessoa jurídica por si só, do que necessariamente vincular-se à posição de empregado. Então, por exemplo, se eu tenho que dar 4 horas de expediente, ou contabilizando ao longo de uma semana, por exemplo, 20 horas semanais, é mais fácil e mais conveniente para mim, né, usar o resto do meu tempo livre trabalhando para outros empreendedores, para outros
outros tomadores, porque eu disponho de tempo em minha carteira, disponho de tempo em minhas possibilidades. Agora, se eu estou em um exercício de prestação de serviço, do qual me é requerido todo dia de trabalho, diariamente, e do qual não é possível simplesmente dar uma atenção a esse negócio e pensar em outros, porque a atividade que me é exigida é extremamente pesada, árdua, e que demanda todos os meus esforços, é muito mais conveniente para mim, muito mais interessante para mim figurar na posição de empregado do que figurar na posição de microempreendedor individual. Por quê? Porque a posição de MEI, a posição de pessoa jurídica, ela dá a você a possibilidade de tecer vários outros contratos e não ficar limitado a apenas uma única pessoa, apenas uma única tarefa ou uma única função. Então, se você tem essa pretensão de expandir o seu catálogo, de expandir a sua carta de clientes, prestando serviços a várias pessoas, é muito mais conveniente você se colocar em uma posição de PJ. Agora, se por outro lado você tem interesse em se firmar em uma atividade com uma única pessoa, se firmar a atividade com aquele empregador, se você quer de fato, se posicionar como alguém que prestará aquele serviço, mas que sabe, terá direito a tirar férias, terá direito a dispor de um 13º salário, se você pretende atuar perante um único empregador, se assim entendemos, é mais conveniente que você o coloque na posição de empregado. Então, como eu digo, vai depender da demanda. Tipo, se você atua como prestador de serviço em uma relação que seria mais interessante se fosse na condição de empregado, você estaria em desvantagem. Mas, por outro lado, se o fato de ter vários tomadores e de poder não ficar preso a um, de poder buscar mais e mais, se coloca na posição do maior conforto, então seria recomendável a posição de pessoa jurídica. O que não se pode permitir é que você seja transformado em PJ apenas para diminuir os custos sociais do empregador. Esse ponto é que é extremamente complicado. Então, você ser convertido em PJ só para perder direitos, sendo um prestador de serviços mascarado, que na verdade é um empregado, isso não seria conveniente, não seria interessante para aquele funcionário. Não seria, de maneira nenhuma, adequado. Perfeito, professor. Indo aqui para a nossa última pergunta, eu vou pular essa aí do meio, porque essa aí daí já foi respondida anteriormente, né? Então, indo para a última pergunta aqui do nosso primeiro bloco. Na área de sistemas, muitos, isso eu falo realmente porque eu observo, muitos optam pela contratação de pessoa jurídica. E muitos argumentam, na internet você encontra isso bastante, até calculadoras existem online, calculadoras online para você ver o que é mais viável entre CLT versus PJ. Então, muitos da área de sistemas ainda têm a justificativa de que, pelo fato do não recolhimento do FGTS, pelo fato dos descontos que são dados, né, pela não contratação CLT, muitos optam e preferem a contratação de pessoa jurídica, se argumentando nesses fatos, né? Pelo fato também de pessoa jurídica ter somente um imposto, que é o Simples Nacional, como o senhor falou. Nesse caso, legalmente, isso é correto? Ou isso entra naquela questão da máscara que o senhor acabou de comentar aí, sobre a máscara de CLT se passando para o PJ? É aquela coisa, a boa-fé nas relações contratuais é um princípio clássico. Se você se prostra diante de um contrato com base nesse princípio, eu entendo que não há nenhum problema. Imagine, eu sou empresário, por exemplo, eu não tenho condições por hora de arcar com os custos sociais. Eu não tenho condições por hora, por exemplo, em particular, de ter um funcionário. Os sociais eu vou ter que arcar, de certa forma, por causa da tributação. Mas imagina que eu não tenho condições de arcar com um funcionário. Eu estou ciente disso. Ter funcionário, para mim, tornaria a minha atividade empresária muito complicada, até porque eu não preciso de um funcionário. Eu preciso de alguém que resolva esse problema e pronto. Para isso, na condição de tomador de serviços, é muito mais conveniente que eu contrate alguém para resolver problemas específicos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui meu, enquanto advogado. Enquanto advogado e professor ao mesmo tempo, eu não tenho como me obrigar
a participar de audiências. Eu não tenho como me obrigar perante o meu cliente a participar de audiências. Por quê? Porque audiências são marcadas aleatoriamente. Vai de acordo com a agenda da vara. A vara só tem vagas para realizar audiências às 9 da manhã. Mas eu não posso, eu estou dando aula. Então, eu não tenho como me dar o luxo de faltar a aula para fazer audiência. Logo, eu preciso de alguém que, quando tem audiência, possa fazê-la por mim. Veja, eu não preciso de alguém que faça as petições por mim. Eu não preciso de alguém que cuide dos meus processos por mim. Eu não preciso de alguém que fique à minha disposição todos os dias. Eu não preciso de alguém que faça o que eu poderia fazer. Não. Eu só preciso de alguém para fazer audiência quando tiver. Então, perceba, se eu precisasse de alguém para acompanhar meus processos todos os dias, fazer petições, se relacionar com os meus clientes, matar as demandas, fazer as diligências e as audiências, para mim, seria melhor contratar um advogado sob regime de empregado. Mas o meu caso não diz isso, porque eu dou conta das petições, eu dou conta das diligências, eu dou conta do trato com o cliente. Mas eu só preciso de alguém para fazer audiência quando tem audiência. Então, para mim, levando em consideração a boa-fé, é muito mais conveniente realizar um contrato de prestação de serviço. Então, eu contrato um advogado correspondente, nesse caso advogada, que faz a audiência e recebe por audiência. E pronto. Então, seria bem esse exemplo. Se eu, que exerço a empresa, por exemplo, eu quero alguém para resolver problemas pontuais, é mais conveniente que eu faça na condição de prestação de serviço. Agora, se eu, veja essa diferença, se eu, na condição de má-fé, ou seja, pensando uma coisa para fazer outra, quero um funcionário, quero alguém que trabalhe diariamente, que resolva os problemas meus, e não só esses, mas também outros que virão, que fique sob os meus comandos diariamente, e que se coloque em uma posição hierárquica, pessoal, exclusiva e direta, por exemplo, mas não quero arcar com os custos desse tipo de operação. Se eu me sirvo de contrato de prestação de serviço para isso, então eu estou agindo de má fé. E eu estou dissimulando, eu estou simulando um contrato de prestação de serviço que, na verdade, é um contrato de emprego. Então, se você, pessoa jurídica, se você que exerce a função na condição de MEI, e se entende, ou percebe, ou se enxerga na posição dessa pessoa que está fazendo a função de empregado, mascarado de pessoa jurídica, já se identifica com clareza a figura de uma má-fé. Ou seja, aquele cara não precisa dos seus serviços pontuais. Ele quer uma pessoa habitualmente à disposição, diariamente à disposição, fazendo as atividades que lhe convém. Nesse caso, você tem, de fato, uma relação de emprego. Então, tudo vai depender da intenção das partes, que os romanos chamavam de ânimos, ou seja, o interesse, a intenção que está por trás daquele ato. Qual o seu interesse nesse contrato? O que você espera do contrato? Isso é que vai variar. Se as suas intenções são boas, se você o faz na condição de prestação de serviço, pode. Não há nada de errado nisso. Não há nada de errado eu contratar uma advogada para fazer uma audiência para mim. Mas eu preciso saber que o objetivo dela ali é pontual e não habitual. É eventual e não habitual. Perfeito. Então, enquanto empreendedor, se assim pode colocar, eu preciso contratar prestadores diante dessas condições. E enquanto prestador de serviço, eu preciso também entender que os contratos que me serão colocados serão nessas condições. E não um empregado mascarado. Sim, perfeito. Você agora deu aquela fechada com chave de ouro. Eu disse a vocês, essa ideia de live é uma coisa vanguardista, né? Hoje, para sobreviver no mercado, a gente precisa se reinventar. Isso. E aí, vários amigos meus começaram a criar projetos de lives, né? Já que a sala de aula veio até o meu quarto, Isso. então eu posso tomá-la na hora que eu quiser. Aí as pessoas começaram a criar projetos, um projeto específico para questões de direito penal, outro projeto específico para discutir temas de família. E aí eu resolvi, junto ao meu sócio, criar um projeto chamado Opinio Juris. Opinio Juris
que é um segmento que tem por objetivo aproximar as pessoas das altas discussões da academia, ou seja, aproximar aquele aluno, né, do bacharelado do que está sendo discutido em nível doutoral. Então, o que é que se discute em um doutorado? Essa é a proposta, fazer com que você, que ainda não chegou a esse nível, ainda que não é estudante do doutorado, possa entender e participar das discussões que se encontram nesse livro. Essa é a proposta da Opini hoje. Muito E aí massa. a gente vem trazendo aí vários profissionais, né, sempre, obviamente, de alto gabarito. Isso começou no dia dia 10 de julho foi a primeira, em que eu e meu sócio, a gente assume a sua posição, né, a posição de argumentador, debatedor, e coloca os especialistas para falar. E aí a gente fez essa primeira temporada só sobre federalismo. Então passa por constitucionalismo de Estado, temas muito interessantes. E o tema que vai rolar amanhã com o professor Helder diz respeito a relações entre coronavírus e federalismo, ou seja, todo aquele lance de quem tem mais poder, quem pode, quem não pode, os governadores, presidência da Sim, República, aquele embate aquele papo. entre União Federal, estados e municípios, que acabou reacendendo essa discussão sobre federalismo Perfeito. em frente a tempos pandêmicos. Então vai ser imperdível. Né? Se você quiser Massa. participar, vai ser uma honra Com também. certeza. A gente A honra é vai minha. rodar pelo Meet, né? E fica à vontade para fazer perguntas, para fazer colocações. Né? Os professores que a gente traz são muito acessíveis e acessíveis, né? E o endereço você encontra no meu Instagram profissional, o Instagram Professor Arthur Magalhães. É o que eu Não sei se tenho você já. tem esse Instagram. Não sei se Eu eu acho que o que tenho. você tem é o meu pessoal. Que é o Porque eu privado, tenho acho o que é o pessoal pessoal. e tenho o profissional. Eu digo assim, porque o pessoal, todo mundo tem aqueles amigos chatos que não gostam de ver propaganda de nada, né? Então, uma só bota coisa minha, foto de família, na esgrima, no kart, ou uma foto de perfil, DJ. Bom, o outro, eu boto propaganda de aula que vai ter, propaganda de curso que eu estou ministrando, enfim, um é mais Profissional, né? comercial e o Sim, outro é pessoal. E pessoal. aí é nesse comercial que eu coloco essas informações. Aí, se Perfeito, eu vou você olhar. quiser seguir, é professor Arthur Magalhães Costa. Pronto, vou seguir sim, pode ter certeza. E E aí, vou até, se o pois senhor não, permitir, deixar essa parte aí salva lá na live. Já para o pessoal também ir lhe seguir aí, né? Vou botar um ótimo, pouquinho antes aí da nossa despedida, já para o pessoal já ótimo, tá ciente aí que o senhor tem um Instagram onde o senhor divulga seu trabalho, divulga dicas sobre direito também, e está fazendo perfeito, também essa parte de live com temas tão interessantes e atuais, né? Então vou estar deixando aqui para maravilha, o pessoal tá seguindo o senhor e também tá conhecendo melhor o seu trabalho. maravilha, Viu? maravilha. Uma honra. Poxa, a honra é Vamos lá. minha. Então, professor, esse bloco já ficou muito grande. Já estamos Faz chegando tempo. aí a quase 2 horas. duas horas de bate-papo só Vai ter sobre que o dar umas bloco. cortadas aí, né? Nada, cortado não, vai ser da íntegra. Vou botar tudo na íntegra. E só sobre o bloco de CLT contra PJ. Então, eu vou estar partindo aqui, certo? Esse primeiro bloco. A gente vai estar se despedindo aí do pessoal. A gente está iniciando o nosso segundo bloco no próximo vídeo, que é sobre a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, que aí o nosso professor Arthur vai desmistificar ela por inteira, que ela realmente é algo bem sensacional e o professor traz essa visão dele que é acessível para qualquer um, pode ver que é realmente uma linguagem muito boa, a forma que ele se expressa, a forma que ele passa o conhecimento é uma forma bem acessível. Então, Obrigado. vou estar encerrando aqui esse bloco. Eu sou Rafael Brito, esse é o professor Arthur Magalhães. Esse foi o nosso primeiro bloco do nosso Fala Nerd 04, onde a gente está falando aqui sobre CLT e PJ. A gente espera que você tenha entendido o assunto bem, tenha realmente entendido as dimensões que tem entre PJ e CLT, as vantagens e desvantagens, o que é bom e o que é ruim, e a gente fica por aqui, beleza? Aqui que tá falando Maravilha. Rafael Brito, aí é o professor Arthur, valeu, falou, um abraço, se cuidem bem, lavem bem as mãos e se puder fiquem em casa, beleza? Valeu, um abraço Sucesso. e até mais.